que a nossa função de professor foi mudando ao longo dos anos, já não é a mesma que existia há uns anos atrás. Isto houve uma grande mudança. Eu costumo dizer que foi desde o início da internet que as coisas mudaram. Tem pessoas que podem saber muito de um determinado assunto ou de uma determinada disciplina, mas não sabem como transmitir. Uma coisa é saber, outra coisa é transmitir. Eu não gostava que a minha filha me dissesse que rapazes estão a frequentar o mesmo quarto de banho que elas. Eu não gostava de estar num shopping com a minha esposa e a minha esposa ir ao quarto de banho e terem homens a frequentar o mesmo quarto de banho. Entende? Agora, tu te identificares como homem ou como mulher, isso é um problema teu. Bem, eu penso que o professor é o modelo, né? O professor é o espelho. Os estudantes ou os alunos olham como professor o exemplo a seguir. Saudações a todos. Este é o podcast Conhece os Engenheiros de Angola. Eu sou o Daniel Cães. O propósito desse podcast é mostrar os profissionais que nós temos cá, em especial na classe da engenharia. Hoje o tema é meu professor, meu segundo mentor. Acreditamos nós que para termos um engenheiro, para termos um doutor, um farmacêutico, passou pela mão de um professor ou de um mentor. Estou aqui com os meus convidados, vou passar a palavra a eles para se auto-apresentarem. Boa noite, engenheiro. Boa noite, engenheiro Daniel. Boa noite a telespectadores e a todos que nos acompanham. Eu chamo-me Celestino Lanze, engenheiro civil, especialista em infraestruturas urbanas, tanto apaixonado pela engenharia, e também hoje como docente, contribui na formação de quadros e matemática, física e química, tanto é a praia, é o que, tanto ao longo aqui do podcast, nós vamos abordar e partilhar grandes experiências. Obrigada, Daniela. Eu sou a Marta Bickel, estou aqui em Angola desde outubro de 2022 e sou professora do ensino secundário e estou a lecionar aqui na cidade de Luanda, numa escola internacional. Primeiro quero agradecer por aceitarem o convite para contributo aqui tanto do podcast e para quem irá nos assistir. Indo para o tema de hoje, a profissão de professor hoje em dia é uma profissão muito estigmatizada, posso assim dizer. Outrora era muito mais valorizada, até porque ainda ouvimos os nossos pais ou os mais velhos a falarem: eu com a minha quarta classe sei isso, vocês com a universidade não sabem isso, aquilo. Eu gostaria de saber por que escolheram a profissão de professor. Se foi falta de opção ou por gosto ou paixão? Bem, no meu caso foi mesmo paixão, porque o meu primeiro curso universitário foi o curso de Direito, que não tinha assim muito a ver com o ensino. Há essa possibilidade, havia de ensino, mas não é a primeira. Mas quando terminei o curso vi que não era bem isso que eu gostava, ainda fiz algo em relações internacionais e depois também fui viver para a Suíça e então completei os meus estudos e lancei-me. Já são mais de 25 anos, já passam 25 anos a lecionar, é o que eu tenho estado a fazer e não faria outra coisa. Apesar, ainda há pouco estávamos na conversa em off, que é uma profissão muito cansativa. Mas gostamos. Bem, o meu caso é uma longa história. Não foi uma escolha logo de primeira, porque sempre fui ligado tanto à parte técnica, né? Tanto colocar mesmo a mão na massa, e neste caso ligado tanto à indústria. Mas, vindo de uma família de professores, meu pai é professor de profissão, ao longo da formação também já havia aquela experiência de ser monitor.
né? Portanto, já havia monitor, sentar com os colegas e, em alguns momentos, na ausência do próprio professor, ser um estudante que pudesse auxiliar os outros colegas a compreender a temática. Então, tanto a partir daí, tanto já vinha surgindo já algumas habilidades voltadas para isto. Mas, tão logo terminei a minha licenciatura na Faculdade de Engenharia, neste caso, no curso de Engenharia Civil, portanto, não foi logo a primeira opção. Portanto, fui logo para a indústria, neste caso mesmo já para a fábrica, mas, tanto ao longo do percurso, aquele chamado já depois foi também sendo muito forte, daí que quase 2 anos depois de ter o primeiro emprego, neste caso já em 2013, tive que abraçar a academia também, neste caso já como professor, e em 2015 comecei já essa experiência como professor e até hoje, portanto, já tem sido também uma das atividades principais, porque, como disse também a minha colega aqui do programa, do painel, portanto, é um desafio muito nobre, é uma atividade que também nos permite, enquanto estamos a lecionar, também estamos a estudar. Okay. E, portanto, foi um desafio que, portanto, abracei até hoje e agora também estou muito à vontade. Olha que estou agora mais na academia e em relação à fábrica, né? Portanto, então, já foi muito bom. Okay. Uma coisa, tem pessoas que podem saber muito de um determinado assunto ou de uma determinada disciplina, mas não sabem como transmitir. Uma coisa é saber, outra coisa é transmitir. É possível lecionar ou começar a lecionar sem ter o curso da agregação pedagógica, vamos assim dizer. Disse aqui dos monitores de turma. Normalmente os monitores são os que auxiliam os professores em determinadas disciplinas. Mas porém eles não têm a parte da agregação pedagógica. Por isso é que eu gostaria de saber se é possível começar a lecionar, porque um monitor também leciona, vamos assim dizer. São as explicações, ele dá explicações, auxilia o professor quando o professor não está, ou quando o professor quer descansar ou fazer uma outra coisa, ele está ali para auxiliar e dar continuidade no que o professor estava a fazer. Então, é possível começar a lecionar sem ter essa agregação pedagógica ou o curso de agregação pedagógica? No meu caso, tanto no ensino primário como secundário, os próprios cursos já têm disciplinas, têm uma componente pedagógica, portanto, quem sai formado, mesmo que esteja com os seus 23 anos, já tem uma base pedagógica forte e depois vai aplicando-a e vai aprendendo com a experiência. Portanto, no caso dos professores, já está incluído na sua formação. Não, quer dizer, não ter essa formação pedagógica, no nosso caso, ensino primário e secundário, é uma grande falha e tem que se colmatar. Se vem alguém ensinar por haver falta de professores e tem um curso que não é via ensino ou nunca ensinou, essa pessoa tem urgentemente que fazer alguma formação rápida em pedagogia, porque não ter essa formação é muito arriscado, é muito complicado. Está a mutilar. É muito complicado, é preciso realmente ter essa pedagogia, ter essa componente. Faz falta, é necessário. Sim, como monitor, por exemplo, nas engenharias, como é que isso acontece? Aquelas práticas pedagógicas podem não estar diretamente à vista, não é? Porque a atividade de engenharia, principalmente a nível do ensino, principalmente olhando aqui primeiro como monitor, elas podem estar aí intensamente, portanto, aí mais ou menos escondida, né? Quando a gente vai explicar todos aqueles passos, todos aqueles procedimentos, de modo a fazer perceber a outra pessoa, portanto, aqueles princípios pedagógicos podem não estar aí assentes. Mas agora, quando já avança, por exemplo, para um nível já de docente ou de professor, neste caso já certificado ou qualificado, aí sim é preciso ter as valências pedagógicas, porque, portanto, há uma sequência em termos de procedimentos para, primeiro, preparar uma aula, depois
conhecer a natureza dos estudantes e a forma como é que um determinado tanto tema vai ser abordado, e depois, no fim, também procurar perceber como é que foi a transmissão daquele tema ou daquele assunto, se realmente houve a percepção. Mas, a nível de monitor, portanto, não há ainda aquele rigor, porque não tem aquele ferramenta. E nas engenharias não há esse, tanto a nível da grelha, tanto disciplinas voltadas à pedagogia. Agora, quando já é uma profissão que vai adotar para ser professor universitário, aí sim é preciso ter essa agregação, preciso ter essa formação. Mas passa sim o conhecimento. Eu falo também por experiência própria, né? Na altura, quando estive na faculdade de engenharia, tanto quando sentava e num determinado tema, mesmo no livro, a gente podia estudar e interpretar um determinado fenômeno, a forma de transmitir. Depois, quando a gente pede um feedback para saber, colega, percebeu? Onde é que está a dúvida? Em que passo, em que parte ao longo do processo é que teve alguma dúvida? Então a gente já vai... Isso também ajudou-me quando entrei já no ensino superior. Depois, quando estava a frequentar a formação de pedagogia, afinal, isso que a gente praticava sem saber que era um ato que está ligado à pedagogia, é isto. Então, no fundo, a gente só foi aprimorar mais, ou seja, eu fui aprimorar mais e, portanto, e ter as coisas devidamente encaixadas no seu devido lugar. E está certificado também? Exato. Não. Aqui, no ensino superior, é preciso ter a agregação pedagógica. E neste caso também estou de facto bem certificado. Ok. Cheguei na sala de aulas como professor, meu primeiro dia. Qual deve ser o meu posicionamento como professor? Sabemos que vamos falar no ensino médio. São jovens da flor da idade, estão cheios de energia, são pessoas que têm a tendência de confrontar com o professor, e principalmente agora que temos muita informação disponível, normalmente os professores ou as escolas que têm já a grelha das aulas que vão dar durante o semestre, e eu posso ir também estudando e antecipando já as aulas que estão lá mais para frente. Venho já com um certo nível de conhecimento e vou também confrontando com o professor. Como é que tem de ser o meu posicionamento quanto a isso? Bem, eu penso que o professor de hoje deve ser aquele professor que não pode temer um estudante que já traz uma valência, um conhecimento já de forma antecipada. Até porque o acesso à informação hoje é muito rápido, né? Então, às vezes nós podemos ter um estudante que, em termos de ferramentas, tecnologia, acesso à informação, portanto, é muito mais, ou seja, tem muito mais acesso que eu como professor. E às vezes, até no ato da minha planificação, por exemplo, esquecer um determinado, o que foi publicado recentemente, um livro, ou seja, uma informação que é recente. E ao longo da minha abordagem numa determinada aula, ele pode trazer, professor, esse assunto já está, olha, já existe uma revisão Y, olha, essa definição, o autor Y já modificou. Agora, é preciso que haja, é onde entra a pedagogia. É preciso ter aquela capacidade de, primeiro, aceitar, e até, em alguns casos, esse estudante até pode ser aproveitado. Em alguns momentos, partilhar essa informação para os colegas é muito bom. Então, eu penso que, por isso é que no primeiro dia é preciso, quando entra para a sala de aula, é preciso saber fazer a leitura da turma, né? É preciso saber fazer a leitura daqueles que, por exemplo, têm maior capacidade de assimilação, também aqueles que têm menos, para poder ter um meio termo como realmente passar a informação. Mas, sim, e como estudante também, e, aliás, como disse muito bem o Daniel, hoje, principalmente nessa fase do ensino médio, o estudante é aquele que não mede o que ele pode falar, né? Ele pode trazer para cima qualquer assunto. Então, é preciso que o professor, aliás, como mediador, o professor mesmo, eu mesmo mediador, tem que saber medir o assunto, o tema que o aluno traz, para que, por exemplo, também não caia em descrédito, né? Porque senão, se o aluno der conta que o professor está nessa situação,
Aí mesmo, logo no primeiro dia, aquele primeiro contacto pode já marcar até o fim, o fim do ano letivo, ou o fim do trimestre. É verdade. E quanto... Tem alguma coisa a acrescentar quanto a essa questão? Não, é isso, é que a nossa função de professor foi mudando ao longo dos anos, já não é a mesma que existia há uns anos atrás. Isto houve uma grande mudança. Eu costumo dizer que foi desde o início da internet que as coisas mudaram. 1997, por aí, não é? Foi mudando a partir do momento em que os alunos começaram a ter acesso. No princípio eram poucos, não era? Poucas pessoas tinham acesso, mas depois quando começaram a ter acesso, e depois houve aquela fase da informatização, depois passou-se à fase de começar a tirar os computadores das salas de aulas, porque via-se que afinal os miúdos não eram capazes de escrever à mão uma simples carta ou fazer apontamentos porque estavam constantemente com os computadores. E a nossa função de professor foi-se adaptando a todas estas situações, estas realidades. Hoje, a nossa função, pelo menos no ensino primário e secundário, principalmente no secundário, que é onde eu estou, é mais de orientador. Essa função de estarmos ali, o que se costuma dizer, despejar a matéria, isso passou. Estamos mais para os orientar. O que se costuma dizer, ensiná-los a aprender a aprender. Como é que havemos de aprender? Como é que havemos de fazer uso da tecnologia e aquilo que vamos pesquisar, como é que podemos utilizar no bom sentido, porque o acesso é tão grande, é tão amplo, tão abrangente que vale a pena, é fiável tudo aquilo que eles vão procurar. Não é, portanto estamos a orientá-los, neste momento é mais sermos orientadores. Aliás, há escolas em que os professores são chamados de coaches, que são os orientadores, já não é o professor, depende muito da escola onde se está, mas realmente há como que uma cooperação hoje em dia com os alunos, sim. Outrora, o sistema de ensino cá, ainda cá, e acredito que fora também, a Marta depois também pode acrescer, batia-se nas escolas. Os alunos levavam algumas palmatórias. Hoje em dia já não. Esse método já é obsoleto, acredito eu, não vou dizer a 100%, mas acredito que já é obsoleto. Hoje que já não há muito essa repreensão, porque eu ainda vejo, eu também tenho filhos nas escolas, como todo mundo tem. Há pais que... Eu já fui buscar meus filhos à escola e vi pais que foram lá porque o professor ralhou, porque o professor repreendeu. E essa interação de filhos e pais, há muita confusão quanto a isso de que o pai foi à escola, ou é recorrente isto que o pai foi à escola porque o professor repreendeu o filho. Há muito isso? Bem, a minha experiência enquanto docente limita-se a duas realidades totalmente diferentes. Uma na Suíça, que eu só ensinei na Suíça. No fim ao cabo foram 25 anos, mais os 3 que estou aqui em Angola, só que em Angola em colégios internacionais, portanto não é bem a mesma coisa. Mas, avançando, chamar-se os pais à escola é uma obrigação, porque eu lembro-me, para além de ser professora, também sou mãe e muitas vezes não temos tempo. A nossa profissão, vemos os filhos no fim do dia, eles também só contam aquilo que lhes convém e os pais estão também dependentes que o professor os informe e não deixar avançar as coisas demasiado para depois, não fomos avisados, o professor não nos avisou, não nos falou. Portanto, hoje em dia nós estamos sempre a tentar nos salvaguardar. Portanto, para evitarmos problemas futuros, temos realmente que informar. Pode-se mandar um e-mail, no nosso caso, um e-mail
uma mensagem ou então pedir, ou eles próprios pedem para nos falar, e então aí estamos uns minutos com os pais, às vezes está o filho ou não presente, e essas conversas realmente são muito importantes porque, afinal o meu filho não traz o livro, então, mas porquê é que não traz o livro? Então assim é. Portanto, o livro não está perdido, o livro está em casa, não se sabe bem aonde, até que se encontra o livro. Estas coisas que parecem muito pouco importantes, são importantes. E cabe ao professor informar, porque os pais estão a trabalhar todo o dia, não andam constantemente agarrados no telemóvel a ver se o professor me vai telefonar. Portanto, é preciso haver essa ligação, informação, que é básica. O que não podemos é não informar os pais do que se está a passar. Isso é que não pode ser, porque eles deixam os filhos nas nossas mãos. Nós estamos lá para os formar, os pais estão lá para os educar. Eu costumo dizer isso, são duas coisas diferentes. Nós formamos, os pais educam, mas não podemos é deixar os pais na ignorância e deixar avançar e dizer, olha, se o filho reprova, mas não foi informado dos resultados, não é? Isso tudo, eu acho que costumo dizer que isto é um trabalho de equipa. Ainda ontem uma mãe foi buscar a filha e dizia está a funcionar muito bem realmente a sua turma, porque eu sou diretora de turma, de uma turma. Eu dizia, pois, mas isto é um trabalho de equipa, é os pais, é os alunos e sou eu, e de facto, e os outros colegas professores. Aquilo é um trabalho constante, que é também de ser transparente. Eu acho que tem a ver muito com querer ser transparente. E isso que eu fazia lá na Europa também estou a conseguir fazer aqui. A transparência é ganhar a confiança, ter a confiança dos pais, os pais terem confiança no sistema, confiança no professor, porque não há nada pior do que um pai estar desconfiado e não saber, será que o professor está a fazer bem as coisas? Será que embirra com o meu filho? Será que a escola proporciona aquilo que nos prometeu? Tem que haver transparência. Por isso eu acho que é muito bom eles irem lá e verem. Até eu costumo dizer, venham e vejam as aulas, venham um bocadinho e que se sentem e vejam. Isso é muito importante. De facto, Daniel, de um tempo para cá, a forma de ensinar e também a forma de, por exemplo, reprimir ou até tanto ter uma forma corretiva dos alunos vem mudando de um tempo para cá, né? Nós tivemos aquela realidade, por exemplo, de apanhar umas palmatórias através da professora e às vezes até ficar de joelhos junto à parede, com as mãos, vamos lá, abertas, levantadas, para permitir que, a um dado momento, nós fôssemos, tivéssemos um corretivo de um mau comportamento, de uma tarefa não feita, etc, etc. Agora, hoje, realmente, com o modernismo, novas legislações, etc, etc, vieram trazer uma forma de correção que não permite esse tipo de forma de atuação. Bem, resultados que nós estamos a ter, também estamos a ter, em parte, estamos a ter também um bocadinho de preguiça, né? Portanto, preguiça mesmo aí, às vezes o estudante, a professora ou o professor pode dizer, olha, tem que fazer isto agora. Ele fica aí na conversa e nem sequer um puxão de orelha pode lhe dar. Isso às vezes, hoje alguns pais é que já podem autorizar a professora, né? Ou o professor, não, pode fazer isso de uma forma corretiva. Vou partilhar aqui um exemplo. Eu tenho os meus filhos com tem uma explicadora em casa, e nós demos a autorização a ela que tem uma varrinha assim, de forma levezinha, para ter um bocadinho de atenção, exatamente, para ter um bocadinho de ação. Nós autorizamos. Mas, é claro que hoje, alguns pais, porque que se calhar também se cortou-se, porque os filhos vinham com as palmas de mão todas cheias e tal, todas a chorar, logo, provavelmente isso forçou que não pudesse ter mais essa forma de correção. Mas, bom, num determinado contexto, penso que valeu, né? Valeu. E hoje, infelizmente, com a evolução das coisas, hoje deixar-se andar muita coisa, e nós estamos a ter, até o ensino superior, estudantes que nós às vezes simulamos, vamos ter que chamar o encarregado. E quando o encarregado, mas claro, porque nós aqui não podemos
dar grandes correções, porque senão, depois, quando for para casa, o pai vai dizer que não, mas o filho não pode fazer isso, às vezes quer vir reclamar, mas, de facto, ajudou naquele contexto, ajudou sim. Hoje, alguns pais, a título individual, em algumas escolas, eu já vi isso, né, já presenciei isso em reunião, autoriza mesmo. Não, você está a fazer um barulho, não fez a tarefa, a professora pediu para fazer uma cópia, ou resolver um problema, um exercício. Não fez, a professora pode ir para lá, dar um puxão de orelha. Quando ela se queixar, não, professora, não, eu mesmo é que autorizei. Portanto, é uma prática que, infelizmente, hoje já não existe. Naquele determinado contexto, valeu. Hoje, somos o que somos hoje. A minha colega, a Marta falou muito bem que hoje o processo de ensino é partilhado. Não podemos deixar tudo só para a escola. Tanto, também as famílias, tanto as escolas, tanto aí é partilhado. A escola tem a cota à parte tem muita responsabilidade e as famílias também. Daí que é preciso que ambas partes participam nisto, de modo que aquele formando tenha valores, habilidades, conhecimentos, para quando for para a sociedade conseguir ter algum sucesso em termos de resolução de problemas. Nas escolas, né, em algumas escolas, não sei se até agora ainda é assim, mas quando os alunos, principalmente os professores de matemática, gostavam muito disso, quando os alunos tiram negativa, ficavam contentes. Não sei porquê, mas isso acontecia muito. E esse método ainda hoje é usual, porque quando uma turma de 10 pessoas, se 9 ou 8 pessoas tiram negativas, eu acredito que esse professor não tem condições de continuar a lecionar. Ou por quê? Ou porque não está a passar bem a matéria, ou porque não consegue transmitir da devida forma a matéria aos seus educandos. Concordam comigo ou discordam? Estamos a falar do sucesso escolar, estamos a falar de não haver tantas reprovações. Sim, não haver tantas reprovações, sim. Mas há disciplinas, há professores que gostam quando a turma toda, não sei se gostam, se é o termo certo que posso dizer, mas ficam felizes quando a turma toda tira negativa. Acha que ele é um bom professor porque os alunos não conseguiram? Eu não sei nada disso, não. Na minha experiência, isso nas engenharias acontece muito. Não sei nada disso. Aliás, o objetivo de um professor é que passem quase todos, não é? E ter algum aluno abaixo de uma positiva, 50%, 55%, isso é algo que imediatamente tem que se tentar recuperar e arranjar outros meios para chegar ao mesmo fim que os outros colegas. E sempre foi assim. Agora, isso não sei. Eu penso que o objetivo de qualquer professor é que os seus alunos tenham sucesso. Aliás, eu tenho muito orgulho em que eles tenham ótimos resultados. Eu costumo dizer, a minha turma, há de ser a melhor. Claro, talvez não seja, mas eu quero que seja a melhor do colégio. Vamos ter os melhores resultados e, de facto, estamos a ter bons resultados. Não, isso que o Daniel está a dizer, não, a mim isso não é qualquer coisa estranha, não sei, eu acho que não pode ser o objetivo de ninguém, nem de nenhum professor, nem de nenhum estabelecimento de ensino. O objetivo é reprovar o menos possível. Reprovar o menos possível. Eu digo isso porque eu também já vivi isso. Pois. Eu compreendo a questão, eu compreendo a questão do Daniel. Bom, ele até tanto provocou, né? Disse nas engenharias. Pronto, deve ser algo aí mais. Mas, bom, como disse a Marta, não é que o próprio professor seja, por exemplo, no âmbito da missão dele, do processo de ensino e aprendizagem, de que os estudantes ou os alunos terão que ter mesmo, ou seja, é mesmo para reprovar os tantos estudantes. Não é bem isso. Mas existem aquelas disciplinas que logo a priori sabe-se que parece complicado, né? Ou é difícil. É isso. E é daí que o professor, sabendo que essa disciplina é difícil, ele deve também conhecer os seus estudantes
e ter mecanismos de como facilitar a transmissão daquele conhecimento. Porque a qualidade daquele processo, desde o primeiro dia que começou a aula até o fim do semestre ou do trimestre, vai ser medido nos resultados. Porque tem que se ter uma forma de como medir, ou de forma quantitativa, também de forma qualitativa. Então, eu penso que a avaliação deve ser feita dos dois lados, né? A qualidade para o professor e também a qualidade dos estudantes. Agora, vamos lá, atribuir a responsabilidade só de um lado, penso que não. Portanto, mas também, e ao longo do processo, por isso é que eu disse muito bem também, principalmente hoje, antigamente sim, né? Quando se colocava as pautas, né? As pautas todas vermelhas. Na faculdade de engenharia, às vezes nos 25 são um ou dois. É isso que eu estava falando. Um ou dois estudantes. E hoje também, devido também à questão das informações, né? Não, alguns colégios também já têm, por exemplo, aplicativos, né? Sim. Você em casa já consegue receber a ficha, a matéria, a ficha das notas. Sim. Sigilo também, por causa de partilha de informação, proteção de dados, informações. Então, mas o professor, ao longo do processo, sim, tem que fazer diagnósticos. Vou aplicar uma prova. Esta prova, conteúdos, primeiro, foi mesmo lecionado. Os estudantes, ao longo do processo, depois eu posso mudar a ferramenta da avaliação em função do tipo de estudantes. Porque eu posso mudar, porque o objetivo é ter, como disse muito bem Amar, até o último estudante que eu detectar que a forma dele de assimilação e para apresentar o resultado exige cuidado especial, o professor deve ter, principalmente o de hoje, deve ter formas de como catapultar esses estudantes para, no fim, nós termos a pauta dos 20 ou dos 30, 45 estudantes, todo mundo. Esse é o esperado. Sim, é o esperado. O objetivo não é... Isso acontece, né? É o esperado. E quando nós vemos que temos um aluno com pouco proveito ou pouca capacidade de assimilação, qual é o método que nós podemos usar para o puxar mais? Sei que de quando em vez colocam o aluno na carteira de frente, mas há algum outro método que nós podemos usar? Porque muitos pais também deixam o encargo todo aos professores. Não ajudam os alunos em casa, não revisam com os filhos, deixam só tudo ao encargo dos professores. Então, como professor, qual é o método que nós podemos usar? Ou é prestar mais atenção a ele, além de colocar na carteira de frente, prestar mais atenção, puxar mais por ele, chamar ele mais para o quadro, que ainda temos esse método também de chamar para o quadro. Como é que nós podemos puxar pelos alunos? Bem, eu penso, primeiro é falar com esse aluno, tendo em conta os resultados que teve, falar com ele, falar com os pais e, se for possível, dar aulas de apoio, se o professor da disciplina tiver essa possibilidade e o estabelecimento de ensino permitir e estiver de acordo, começar a aparecer no colégio ou na escola mais cedo, o professor dá esse apoio a esses alunos que precisam e tenta-se recuperar aqueles conhecimentos que não foram bem assimilados. Em termos de sala de aula, sim, como o Daniel disse, não convém eles estarem lá atrás, claro. Convém estarem mais perto de nós, mas também localizá-los perto daqueles alunos que também têm maior sucesso escolar, até para uns puxarem pelos outros, porque pôr dois que têm dificuldades juntos não vamos modificar muito a situação, continuamos na mesma. Para eles é engraçado estarem juntos porque divertem-se assim, mas no fim e ao cabo nós é que temos que garantir o resultado no fim do semestre. E por muito que o bem-estar deles seja importante, eles têm que entender que eu costumo dizer, o vosso trabalho neste momento é estudar. Vocês podem se divertir depois na pausa, no intervalo, mas aqui podemos ter um bom ambiente e rirmos e estamos bem, mas temos que nos focar naquilo que estamos, porque senão daqui a um mês voltamos a ter negativa e como é que vamos fazer no fim do ano?
Claro que no meu caso são adolescentes, para eles isto custa muito entender, embora eles saibam porque vêm os resultados dos colegas, hoje em dia até no WhatsApp, o que é que tu tiveste e tal, eu não, então quantos é que houve negativo, fomos só 2, acabam por saber, não é? Acabam por saber e sentem-se mal. E tem que se tentar ou arranjar outra coisa que se pode fazer no nosso nível, no nível universitário, não sei se dá para fazer isso, é arranjar materiais extras, é tentar arranjar outros meios para eles entenderem melhor aquilo que têm que aprender. Portanto, eu costumo dizer, há vários meios até atingir o mesmo fim, não é? Agora, no ensino superior, não sei se há essa possibilidade de arranjar materiais, arranjar umas fotocópias, arranjar algo para eles estudarem um bocado mais, não sei. Não, existe sim. Olha, Dani, vou até introduzir aqui um elemento novo para nós, né? Já começamos a ter estudantes com necessidades especiais no ensino superior. E principalmente para as áreas técnicas, das engenharias. Né? Aluno voluntário, acho que é isso. Exatamente. Pessoas que têm problemas de, vamos lá, de audiovisuais, né? Agora, por isso é que hoje as instituições devem estar preparadas para esse tipo de estudantes que estão a vir. Daí que é o professor. O professor, embora hoje já não é o centro, hoje o centro é o estudante, mas como um facilitador, etc., conforme diz agora a pedagogia moderna, né? Então deve ter esses mecanismos para permitir que, como disse, dos 35, 30 ou 40 ou 45 estudantes que ele tem na sala, todos devem ter o conhecimento mínimo a ser transmitido daquela grelha curricular. É daí que disse muito bem, por exemplo, aquela técnica de ter os estudantes mais para frente, que eles têm problemas de visão, audição, aqueles que precisam, às vezes, são muito distraídos, têm que ficar para frente, ou quando se atribui tarefas, no dia seguinte alertar que o aluno A ou o aluno B será o responsável na próxima aula, por exemplo, na aula prática. Eu, por exemplo, as minhas aulas práticas são estudantes que fazem. A aula teórica eu que faço, mas as aulas práticas são estudantes. Eu acompanho, porque isso não é mesmo prática. Posso fazer dois problemas, mas a maior parte dos problemas vocês vão fazer. Porque num teste, na prova, vocês para caminhar não vão precisar de mim. Já tiveram tanto conteúdo, conhecimento teórico, etc., todo o material de apoio para avançar. Então, sim, de ir ao quadro, sim senhor. Também quando há trabalhos em grupo, né? Aqueles estudantes ou aqueles alunos que forem identificados ao longo da aula, que participam, que apresentarem grandes habilidades e na formação do grupo, também do grupo de trabalho, há sim essa necessidade na escolha dos grupos, como disse muito bem também Ana, sim, o estudante A, B, C vão pertencer ao grupo Y e aí consegue-se mais ou menos ter a turma mais ou menos equilibrada, de modo que todos tenham o mesmo conhecimento. Mais ou menos essas técnicas sim, existem sim e têm sido praticadas. Amizades entre alunos e professores ajuda ou prejudica? Porque há alunos que, por saberem que têm uma boa relação com o professor, escusam-se de se esforçar, porque sabem, não, o professor é meu amigo, eu saio com o professor, se calhar tem as saídas fora da universidade, que é muito normal, e escusam-se de esforçar, porque o professor é meu amigo, vai me ajudar, se eu ter um 9, vai aumentar mais um ponto para ter um 10, e aí eu consigo passar. É produtiva essa amizade ou não? Ou o professor é que tem de ter a capacidade de impor limite? Ok, podemos ter boa relação, mas quando o assunto é acadêmico, temos que separar as águas. Ok, muito boa noite. Primeiro agradecer pelo convite. Meu nome é Jackson Mexinha, eu sou engenheiro de petróleos, sou docente universitário na Universidade Católica de Angola, mas tenho outras estradas. Para responder já essa questão? Para responder já a questão, para aquecer. Ok. Bom, eu acho que eu, pelo menos, sou de uma geração um bocadinho mais nova, é que nós crescemos em que em sala de aula o professor era uma espécie de ditador, não é? Então, muitos professores naquela altura
escusavam-se de ter uma relação um bocadinho mais próxima com os estudantes. Isso, mais do que limitar, intimidava a própria interação entre o estudante e o professor. Porque nós sentíamos que o professor era um ente ou uma pessoa que estava muito distante dos alunos. Isso em nada ajuda a própria interação e o desenvolvimento dos alunos em sala de aula. Agora, a amizade é uma palavra um bocadinho pesada. O que eu acho é que a relação entre professores e alunos ela precisa ser cordial. O estudante precisa sentir-se à vontade na sala de aula para questionar, para responder, mas é preciso que haja de facto um limite para que o estudante não confunda até onde ele deve efetivamente chegar. Então, se não conseguirmos impor esse limite, depois complica a relação entre professor e estudante. Então, é preciso que haja uma relação cordial entre professor e estudante, que não intimide o ser do estudante na sala de aulas, mas há que ter limite, porque depois isso pode gerar consequências lá na frente. Não. Daniel, eu gostava só aqui de acrescentar o seguinte. O professor, o aluno, no semestre, no fim, o estudante quer passar, porque o objetivo dele é passar. Portanto, ele pode aproximar-se ao professor com esse objetivo de ganhar vantagem para querer aprovar. É daí que, como disse muito bem o meu colega de painel, sim, deve haver, porque o estudante não pode ser amigo do professor. Não pode ser amigo do professor, porque ele tem um objetivo. Porque ele, quando atingir o objetivo pauta 10 azul apto, foi. Agora, sim, pode haver uma relação, sim, né? Tem que haver uma relação, porque um momento ele poderá aproximar-se para uma dúvida, etc, etc. O professor também pode ver, por exemplo, quando dizia que um estudante pode trazer uma teoria, um conceito muito mais avançado que o professor. Tem que chamar, tem que conversar, se é na sala de apoio, num gabinete, tem que conversar mesmo. Agora, fora, bom, são seres humanos, podem encontrar-se, conversar, agora que aquilo não seja um motivo, ou seja, que aquela relação não seja algo que condicione, porque tem 7, tem 5, tem 6, e depois condiciona que tem que automaticamente colocar 10 para aprovar. Não pode ser. Porque ao fim o cabelo, quando entra para a sala, ou quando faz a matrícula, é porque no fim, aquela disciplina, ele quer aprovar. Como? Mas ele quer aprovar. Então daí que sim, é o professor que deve realmente... Eu, por exemplo, os meus estudantes sabem mesmo. Nós podemos ir no refeitório, tomar um café junto, etc, etc. Mas quando é mesmo 6, é 6, é 7, é mesmo... Eles sabem muito bem. Quando sabem da pessoa, se eles tentar entrar aqui, é mesmo isso, eles já sabem, eles sabem mesmo. Tem alguma coisa para contribuir nessa? Bom, é que a minha área, no ensino secundário, não há amizades. Não somos amigos dos alunos e não podemos ser. Portanto, os adolescentes sabem muito bem, estamos naquela fase que ainda há pouco estávamos ali no sofá a falar, em que temos que mostrar muito bem que há umas barreiras que não podemos ultrapassar. Seja o professor homem ou mulher, e então estamos todos os dias nisso. Já me aconteceu aqui, desde que estou aqui em Angola, várias vezes dizer: atenção que eu não sou tua amiga, eu sou a tua professora, vamos com calma, porque os adolescentes acabam por entusiasmar-se na maneira de falar, que não é por mal, mas cabe-nos a nós mostrar a barreira. Isso relativamente ao ensino secundário, não há esse convívio com eles, não há saídas com nenhum deles. Relativamente ao ensino superior, a minha experiência, primeiro não tivemos isso de ver o professor como um ente muito distante. Também vem de outra realidade. Já apanhámos ali na Europa, foi aquela fase de mudança da sociedade, de muitos dos regimes que tinham sido ditatoriais deixaram de ser, e então houve uma abertura bastante grande. Eu lembro-me que um dos meus, do primeiro curso que eu tirei, que tinha sido Direito, o meu professor de Ciência Política tinha sido o Marcelo Rebelo de Sousa, e já nessa época ele era super, que nós dizíamos que era cool, era super cool, ele ia com o fato branco, ele era todo charmoso naquela época, já tinha bastantes anos ele, mas já tive na Universidade Católica de Lisboa. Mas
Durante o meu curso de Direito, e foi isso que me fez realmente não querer fazer nada com o meu curso de Direito, presenciámos muitas situações que o Daniel referiu e que eu detestei durante aquele curso. A Universidade Católica de Lisboa, no curso de Direito principalmente, sempre foi famosa por isso, por favorecerem alunos que os pais, os tios, os irmãos são todos, no fim e ao cabo, conhecem-se, iam passar férias no Algarve, e principalmente aqueles que no domingo iam à igreja no Campo Grande. Eu nunca me esqueço daqueles meus colegas que faziam questão de ir aos domingos à missa no Campo Grande, porque sabiam que os professores iam lá à missa. E havia isso naquela época, Daniel, e pelo que eu sei continua a haver. Portanto, tudo isso me provocou uma aversão ao curso, e a tudo isso até o dia de hoje, em que eu detesto que haja esse favoritismo. As pessoas hão de seguir para a frente pelo seu próprio valor e não por ser amigo do professor ou da professora, ou o meu pai foi colega do meu professor, que também há esses laços de amizade em que os pais dos alunos são amigos dos professores, e é de evitar-se tudo isso. Eu não gosto e não compactua. E acho que tem que ser mesmo os professores que têm que pôr um ponto final nisso e não nutrir esses maus relacionamentos, porque isso é uma injustiça para com os outros alunos que não têm essas relações, que não têm o pai que é amigo do professor, que não vão passar férias no mesmo sítio. Portanto, relativamente ao ensino superior, a minha experiência foi essa, mas eu acho que também depende muito dos países. Depois, quando eu fui viver para a Suíça, também fiz os meus cursos lá, e ali não há isso, não há esse relacionamento. Eu acho que tem muito a ver com os países do sul da Europa, que somos muito mal comportados, que é Portugal, Espanha, França e Itália, e depois aqui a nossa realidade, que também se aprendeu com aquele que ensinou mal. Portanto, que é Angola, Moçambique, temos todos isso que ainda não conseguimos ultrapassar, que é a corrupção, é o favoritismo, que eu costumo dizer que são os países do sul da Europa que são os mal comportados, continuam a ser mal comportados. Ainda agora, quando eu vinha no táxi, estava a ouvir um podcast em que referia em Espanha que continuamos com essa atitude de sermos os mal comportados da Europa, e que depois aqui, claro, ficou-se com essa tradição de... Eu acho que é assim, porque a minha experiência no centro da Europa não tem nada a ver. É que não tem nada a ver. Pode haver um caso pontual, mas há mesmo... Tu avanças pelo teu mérito próprio, que é isso que tem que ser. É isso Falando, que tem que ser. Continuando nessa deixa de relação entre professores e alunos, nas escolas, né, não há um traje fora os uniformes. Isso estamos a falar no ensino de base, mas nas universidades são roupas normais. Vou pegar um bocadinho na parte do assédio, no assédio sexual. O assédio sexual, na maioria da parte das vezes, começa pelos alunos. Vou falar em especial, não criticando ou não tendo favoritismo, as mulheres, a forma que elas vestem-se nas escolas. Muitas das vezes não são as formas apropriadas, e principalmente quando está a se aproximar tempos de provas. Eu digo isso por experiência própria, passei na universidade e continuo também na academia. Quando está a se aproximar tempos de provas, a forma que vestem-se, a forma que interagem com o professor, como é que nós devemos nos posicionar quanto a isso? Podemos pedir que a aluna saia da sala porque está mal vestida, ou seremos mal interpretados por fazer isso? Uma vez que agora a sociedade critica por tudo e por nada, mesmo por uma ação boa feita por alguém, a sociedade tem sempre algo para criticar. Como é que nós podemos nos posicionar? Conhecemos realidades diferentes todos. Nós que até acho que isso é interessante, estarmos a falar de mindset totalmente diferente. Eu acho que há o mínimo de saber estar.
E tanto as mulheres como os homens também, quando estão na universidade, sabem como é que é onde ir para a universidade. Apesar de estarmos naquela fase na universidade, normalmente eu lembro-me, vejo, continuo a ver, tenho filhas que estão na universidade também, e vão com os seus jeans, e vão vestidas de preto, e vão com o seu chapeuzinho, e vão com o cascolo no inverno, enfim, mas nem pensar ir com a barriga à mostra. Digamos que eu acho que cada um há de saber como há de estar, e depois cada universidade também tem as suas regras. Também não me parece absolutamente mal que o professor discretamente diga ao jovem ou à jovem, porque também pode ser rapazes que também estejam com as calças descaídas e que se vejam que não se tem que ver, e que chame com discretamente, olha, vai a casa e muda a roupa e daqui a bocado volta, sem fazer ali uma cena terrível. Isto é a minha maneira de ver as coisas. Não sei o que é que os colegas pensam. Bem, Daniel, eu penso que de facto é uma realidade, e o meu conselho aqui primeiro às instituições, né? Porque são as instituições que recebem os estudantes, depois criam o perfil, né? O perfil tipo tanto próprio do próprio estudante e também do próprio professor, que também será o centro da atenção. Daí que é preciso ter instrumentos que regulam este tipo de situação. Em relação ao dress code, ou portanto a forma da apresentação, não sendo uma instituição, por exemplo, religiosa, etc. Agora, aqui é preciso ter muito cuidado, por exemplo, quando nós já entramos naquela época de verão, ou aqui quando nós temos tempo de muito sol, de calor, né? Aqui é preciso haver um bocadinho de cuidado, mas tudo resume o que é que a instituição tem em termos normativos, né? Em termos de regulamentos, de como é que uma estudante ou um estudante, até por exemplo também mesmo para o professor, né? Como é que apresenta-se. Há uns que vão com calças, estamos lá, aquelas que o sapato já nem fecha, quer dizer, está logo aí acima, a meia fica toda, quer dizer, enfim, tudo isto depende de como é que a instituição também define em termos de perfil quais instrumentos que a instituição tem, porque pode ficar ali em gerais, não, tem de apresentar limpo, etc, mas em termos de indumentária, quais são as partes do corpo que não podem estar expostas, e disse também muito bem, tratando, por exemplo, temos aqui a Marta, meninas não podem, por exemplo, há vestuários que não podem ser utilizados, né? Não podem, independentemente são verão ou inverno, mas que devem ser realmente regulamentados para permitir que, quando um professor, a título individual, orienta estudantes para ir sair, para ir trocar, ele pode contrapor. Onde é que está regulado que eu não posso estar assim? Não posso estar de boné, não posso estar de calção, de bermuda, não posso estar de uma soca. Onde é que está escrito isto? Então, fica... Porque ele passou no segurança. Passou no segurança, passou no corredor, veio para a sala. O professor de individual não sai. Eu digo, não, eu li todos os regulamentos, quando vim fazer a inscrição, não vi isto. Como é que é? Então, isso fica um choque. Então, daí, de forma preventiva, penso que as instituições devem trabalhar nisto para permitir que haja uma harmonia em termos no meio acadêmico. É claro que também muitas limitações, as pessoas precisam estar leves, né? Só para estudar e num ambiente que... Eu penso que esse é o meu feedback. Sim. Bom, sobre o regulamento, o estudante mal lê às vezes o regulamento, não é? E aqui um ponto de vista meu em particular, talvez seja um pouco polêmico. A universidade, ela não é, nem pode ser vista como uma democracia. No mínimo dos mínimos é uma aristocracia. O estudante vai para um ambiente que tem regras e ele deve as cumprir de forma inescrupulosa. Eu conheço duas realidades distintas a nível do ensino superior e a nível secundário conheço também duas distintas. A nível secundário conheço uma que é de uma instituição católica, que é o Instituto São Benedito, e eu conheço a realidade do Macarenco. No Macarenco, enquanto estudávamos lá alguns anos atrás, nós tínhamos regras claras. Tanto era assim que uma das regras era sobre as calças justas dos rapazes. Então era proibido que os rapazes usassem calças muito justas, que nós chamamos em Angola de UPCs, né?
nós tínhamos um coordenador chamado Tandala. E não era na sala de aula que tinha a tua busca, isso começava na portaria. Sim. O estudante vem na portaria e está com a calça muito justa, é a tua segunda vez a fazer a mesma coisa, eles cortavam-te a calça. O cabelo está desorganizado, está grande, eles cortavam-te o cabelo. Talvez seja um pouco ao extremo, mas eram regras que nos ensinaram a ser homens dentro de uma caneca. Eu conheço a realidade do Spitec, porque estive no Spitec há algum período. E eu conheço a realidade da Universidade Católica de Angola. E vou-vos confessar que, quando entrei para o Spitec as primeiras vezes, eu cheguei a me questionar se eu estava de facto no Instituto Superior. Não pela infraestrutura, porque aquilo é incrível, mas pelo modo como as pessoas se vestem, principalmente as alunas. Então tu vês as roupas desleixadas, barrigas à mostras, jovens de croques e chinelas. Na Universidade Católica existem regras claras. As meninas não podem usar blusas de alça. As meninas não podem usar blusas que estejam, que nós chamamos aqui barriguinha, né? Então, há regras que são claras da própria universidade. Seja sábado como não, tu não vais entrar de calção. Então, na Universidade Católica, em particular, que é uma realidade que eu conheço de forma Deve ser profunda, esta aqui, porque em Lisboa as pessoas vão de calção, saia curta. Deve ser aqui. Aqui, não. Deve aqui, ser na realidade aqui aqui. em particular é assim. Pronto, estou-lhe a dizer que Aqui em claro, particular não é assim. mas Não há pronto. calção, Pronto. não entras de calção, blusas de alça não entras, a mostrar o umbigo não entras, porque são regras específicas da própria instituição. Numa universidade, numa instituição de ensino, como regra geral, nós não estamos só a formar profissionais. Nós estamos a formar homens e mulheres que amanhã vão servir a nossa nação. E isso começa também pelo modo como as pessoas se apresentam. Porque antes de tu abrires a boca para dizeres que és engenheiro, que és economista, que és médico, como é que tu estás efetivamente apresentado? Diz-se que a roupa não define caráter, mas talvez o caráter defina a roupa. Né? O tipo de roupa que tu usas fala muito sobre aquilo que tu és. Então, eu parto do princípio que devem ser as instituições de ensino que devem criar regras e isso tem que ficar claro. Eu passei pelo Instituto Médio Técnico São Benedito, que é médio. O estudante, muitos estudantes na porta é que estão a ligar para o pai porque o pai tem que trazer uma calça mais larga, porque ele não vai entrar com aquela calça justa. Porque um homem não pode vestir, e aqui com todas as aspas necessárias, como se fosse uma mulher e a usar calças justas como se fosse colã. Eu não posso ter estudantes que na minha instituição pintem o cabelo e usem brincos. Não é? Mas depois há uma outra realidade que nós temos regras claras, mas que depois não se aplicam a todos. Não é? Então, não gostaria de entrar muito para esta questão, mas em resumo é isso. As instituições devem criar as regras e os estudantes devem obedecê-las. É basicamente isso. Eu estou de acordo, tem que haver regras. E as regras têm que ser claras, seja lá no ensino primário, secundário ou superior. Agora, também têm que ser adaptadas à realidade social. Exatamente. E não vamos entrar em obrigar, num clima como em Angola, que é um calor 365 dias, a obrigar as mulheres a estarem tapadas de cima a baixo, estilo Estado Islâmico. Pronto, e os homens também a serem castigados com estarem vestidos. Para além de não esquecer, acho eu, que a época universitária, que já passámos todos por isso, é uma época também de rebeldia, é uma época de afirmação, é uma época de ouvir aquelas músicas, é uma época de fazer aquelas coisas que se fazem naquela época e não depois nem antes. E estarmos a impor também demasiadas regras quer dizer, ir com uma blusinha, uma sainha e assim, pois parece muito bem, umas calcinhas também. Agora também se uma pessoa quer pôr um brinco ou 2 brincos ou 3, pessoalmente eu acho que podem fazer o que entenderem. Querem pintar o cabelo de azul, também é onde poder pintar, porque isso é que é a vida universitária, é isso é a vida universitária, que não lhes podemos tirar essa fase, porque depois já virá outra fase. É a minha maneira de ver, porque a vida universitária, nós não vamos esquecer, eles não vão esquecer, que significa muita coisa.
é a passagem da adolescência, ainda não estamos a trabalhar, estamos numa fase de formação, mas é a fase de descobrir mundos, descobrir muitas coisas e eles precisam de formar a sua identidade. Não estamos a formar robôs, não estamos a formar que sejam todos iguais. Então aí vamos impor um uniforme. Então aí temos que impor um uniforme. É a minha maneira de ver. Mas pronto. Não, eu penso que sim, eu penso que estamos todos de acordo que deve haver regras. Isso mesmo só para Claro. fazer portanto, a colação em relação ao que o Daniel disse da questão do assédio. Porque tem um princípio. Né? Tem um momento em que poderá despertar. E uma das formas de mitigar isso, principalmente, por exemplo, no vestuário, é uma forma, por exemplo, de procurar mitigar isso naquele meio que, de facto, é um meio de culturas N e que nós, enquanto também universitários, ou mesmo também estudantes a nível de ensino secundário, etc., queríamos ter a nossa própria forma de apresentar, que nos identificasse, né? Há quem Claro, a nossa vem do interior, identidade. sim, há quem vem do interior tem a sua própria forma em termos de vestuário, de usar, mas quando vai para uma determinada instituição, é aí onde já vai entrar os valores, a visão daquela instituição, porque essa forma é a universidade, sim, é um universo, mas que não pode ser assim um belo prazer. Exatamente. Senão vai chocar com aquilo que eu tenho como visão, etc. Depois aquilo que eu é de procurar colocar a sociedade. Né? Por exemplo, ninguém vai querer ter uma instituição que estudantes vão todas de colã, professor também, como hoje está na moda as pessoas também irem para o ginásio, também tudo ajustado, tudo não sei o quê, depois uma espécie de competição aí, depois, vamos lá, escalada em termos de assédio, problemas ali. Por quê? Porque não houve aí formas de regular essa situação. Não é proibir, mas regular. Por exemplo, estudantes estão a vir fazer provas de croque e meia. Pô, mas isso é o tal coisa que eu dizia, não saber estar. Isso é preciso, as regras sejam claras. Uma e não sandália, podem é ir normal com, uma com sandália. crocs. Uma sandália agora. Crocs com meia, Sim, peraí. sandálias Calças bem. rasgadas. Não, eu vi com calça, todo o joelho, tudo foi. Mas é um carnaval. Como é que é isto? Então, é aí onde vai, eu costumo dizer, é aí onde já entra os valores da instituição. Então, eu penso que aí as instituições que passam por isso devem sentar e rever, porque isso também, como disse muito bem, vai fazer com que as pessoas tenham uma visão daquela instituição. O Ministério da Educação é que rege por implementar estes regulamentos, ou cada instituição tem o seu próprio regulamento? Porque pelo que eu ouvi aqui, eu acredito que cada instituição tem o seu regulamento. E acredito que a única coisa que apresenta ao Ministério da Educação é o plano curricular. Senão, quanto a outro, é o que eu pude entender aqui. É isso? É basicamente assim. isso. Sim. É As isso, instituições autorregulam-se. Exatamente. Sim. É isso. E depois também no caso dos colégios particulares, não é? Os internacionais, também os pais vão muitas vezes à internet ver a página do colégio e ver interessa-me isto e não me interessa e escolhem também relativamente aquilo que eles estão habituados. Se é um colégio religioso em que é preciso ir 3, 4 vezes por dia à capela rezar, que temos colégios internacionais assim, talvez não seja do interesse desse aluno nem da família, porque não se vai se sentir integrado naquele meio. Portanto, podendo pagar e podendo escolher, também não vamos ir a um sítio onde à partida já sabemos vamos ter problemas porque não nos identificamos. Também outra coisa relativamente ao dress code, que estava a usar esta expressão, porque eu estou aqui há 3 anos, mas a minha realidade é a Europa, não é? E, nomeadamente, a Suíça foi onde eu trabalhei, foi lá, não foi noutro sítio. Lá eles levam muito a sério o dress code no que diz respeito a não se poder estar no ensino primário e secundário com padrões militares. É totalmente proibido. Não se pode, aqui não se costuma falar nisso, mas eu já falei com os meus alunos, olha que engraçado, se estivesses lá, não te iam deixar estar com essas
calças camufladas ou a t-shirt militar. Eles não aceitam, nem aceitam t-shirts onde estejam escritas coisas estilo sim, algumas coisas, palavras que sejam mal interpretadas também não são aceitos. E também as calças de ganga com buracos, também eu lembro-me, tínhamos que enviar os alunos para trás. Sim, há esse cuidado de não deixar também as meninas com aqueles tops, embora seja uma fase que eu digo da adolescência em que eles se identificam, querem, que faz parte, não é? Por isso é que muitos também não gostam de ir a colégios com o uniforme e depois tentam adaptar os uniformes à sua própria vontade, que é reduzir as sainhas até cobrir o traseiro, não é? Porque como não há regras relativamente a saber o comprimento das saias, eles vão adaptando e os rapazes também adaptam os calções do uniforme aos gostos deles. O que é que eu quero dizer? Que há uma tendência na época da adolescência e no início, que agora diz que a adolescência vai até aos 24, já dizem que a adolescência vai até aos 24, então, de querermos adaptar tudo. Pois, a nossa identidade está-se a formar nessa época. Olha, eu acho que nós temos que ter um bocadinho de cuidado. Eu entendo, são realidades completamente diferentes. Nós temos que ter um pouco de cuidado com essa questão das identidades e da fase ou da suposta fase da rebeldia. Dentro de casa, também não é, na minha casa em particular, a minha casa não é uma democracia, é uma aristocracia. Eu sou o rei, eu mando, eu digo as regras e tu cumpres. Porque se for uma democracia, os meus filhos amanhã vão dizer o seguinte: olha, eu não quero ir para a escola segunda-feira, olha, eu não quero comer salada fria, eu quero comer só hambúrguer. Porque democracia é isso, é o poder que emana da maioria. Dentro da instituição, dentro da universidade, também não é uma democracia. Independente do modo como tu te identifiques, há regras que tu tens que cumprir. Então o estudante não pode vir hoje com o cabelo verde, amanhã com o cabelo laranja, hoje a calça abaixo daqui, agora mete um piercing aqui. Que tipo de seres humanos nós estamos efetivamente a criar e enviar para as nossas sociedades? Volto a dizer, são sociedades diferentes, não é? Então nós temos a realidade do Ocidente, que é uma coisa, são sociedades mais abertas, e nós temos a nossa. Então é preciso contextualizar aquilo que é a nossa realidade. E digo mais, o assédio, nós falamos muito do assédio da parte do professor para o aluno, mas existe uma realidade que não se diz, que é da parte das alunas ao professor, ou dos alunos para a professora. Então a pergunta que eu faço é: nós somos seres humanos e diz-se que a carne é fraca. A minha estudante aparece de saia, aparece com, como nós chamamos aqui, barriguinha, né? Aparece hoje assim, depois... Nós estamos a criar precedentes que provavelmente amanhã vão desencadear problemas maiores. Porque depois podemos alegar que não, que conta a índole do professor, é o caráter. Mas se não há regras que limitem o modo do estudante de se apresentar, se comportar em sala de aulas, dentro da instituição, o estudante hoje aparece como bem quiser. Aparece com colã, aparece com barriguinha. Sim, mas ninguém está a dizer que não haja regras. As regras têm que existir. Agora já sabemos que há quem não as queira cumprir, que faz parte. Assim como na condução nas ruas, há quem não as cumpre. Faz parte. Temos regras que não se cumpram. Está bem? Senão estamos numa ditadura e temos que cumprir todos. Mas dentro da instituição, o estudante não quer cumprir, ele não é bem-vindo na minha instituição, porque há regras que são inegociáveis. Então acredito que quem tem de dar um stop nisso é o Ministério da Educação, porque senão vamos estar sempre nesse impasse, que na minha instituição pode ser e na minha instituição pode não ser. Eu acredito que deve ser isso, porque temos muito caso de assédio sexual. E não é só por parte dos adolescentes. Agora estamos a ver também muito caso de assédio sexual nas escolas por parte dos mirins, nas crianças. Ensino secundário também já há muito aqui. Principalmente por causa da influência de outros. Há muito assédio sexual aqui. Agora também, digo no exterior, já há essa liberdade eu sei que temos 2 géneros só, que é o género masculino e feminino.
E já a implementação em muitas escolas fora, e aqui também já está a ter isso, já alguns sítios vi, que já incentivam a isso de outros géneros e que influencia muito também no assédio sexual mesmo dentro da instituição. Bom, mas reprimir a identidade sexual de uma pessoa não se pode fazer. Sim, não estou a dizer Não, que... não, não, sim, não, sim, não estou a se dizer pode que fazer, depende da legislação. Sim, é isso que eu estou a dizer. Não estou a reprimir e não estou a condenar, nem a apoiar, Pois nem... não estou... andamos para trás. Sim, Estamos a não, andar para trás. sim, não estou a condenar, não estou a apoiar, nem a discordar, não. Só estou a dizer que também influencia nisso do assédio sexual. É isso que eu queria falar. Eu acho que, bem, não sei. As coisas não... As coisas sendo transparentes e claras e onde estejam as pessoas bem, evita-se muito assédio sexual. A verdade é isso. Se tivermos condições... olha, uma das coisas que são fundamentais são as casas de banho. São as casas de banho. Haver casa de banho para quem se identifique sexualmente com esse género. Isso evita muitos problemas. Muitos problemas. É uma pessoa saber que pode ir àquela casa de banho porque identifico-me com esse género. Deixa-me só fazer uma questão. Aqui, com relação ao que o Daniel levantou e o que disse a doutora. Eu acho que há coisas que nós podemos e devemos transportar para a nossa realidade. O que é positivo, vamos transportar para a nossa realidade. Eu sentir-me mal se amanhã a minha filha me dissesse que enquanto estava a usar o quarto de banho, entrou um rapaz para usar o mesmo quarto de banho que está destinado às meninas. Porque supostamente este rapaz identifica-se como uma menina. As pessoas em democracia podem identificar-se como bem quiserem. Eu posso acordar à meia e dizer que eu sou um cadeirão, que eu sou uma girafa. Mas é que as pessoas não acordam assim, as pessoas nascem assim. Eu não gostava de E entrar. temos que os respeitar. Eu não gostava de entrar no mérito dessa questão. Pois, mas Se é que- nascem ou se não nascem. O que eu Claro. acho que era importante levantar era tu te identificares ou não como uma menina ou como um homem. O que eu entendo é que há regras que precisam ser cumpridas. Sim. Eu não quero, como pai, Porquê? O que é que isso vai, Posso- vai prejudicar à posso sua terminar, filha? posso terminar o Sim, meu... mas já agora quero saber o que é que isso vai Sim. prejudicar. Mas tenho que terminar o raciocínio. Não é nenhuma doença, não é nada que Mas se posso pegue. Não, continua, mas Eu eu posso gostava se terminar me o pode raciocínio. responder Ok. depois, já agora. Eu não gostava de... É um assunto... É delicado. É delicado, Delicado. sim, Né? porque... É um assunto delicado. Eu não gostava que a minha filha me dissesse que rapazes estão a frequentar o mesmo quarto de banho que elas. Eu não gostava de estar num shopping com a minha esposa e a minha esposa ir ao quarto de banho e terem homens a frequentar o mesmo quarto de banho. Entende? Agora, tu te identificares como homem ou como mulher, isso é um problema teu. Agora, existem regras que nós precisamos cumprir. Qual é o teu nome? É Antônio. Teu bilhete é Antônio. Qual é o sexo masculino? Tem um quarto de banho para homens. Então eu não vou, a minha mulher entrou no quarto de banho, entrou também um homem para usar o meu quarto de banho. E depois há questões delicadas. Nós estamos a expor essas mulheres a situações complicadas, não é? Até que ponto esse indivíduo, de facto, identifica-se como mulher ou é um subterfúgio para ele ter acesso apenas àquele recinto para fazer mal àquela menina ou àquela mulher? Podem existir esses casos também. Agora, um ponto aqui que eu queria levantar, são sociedades completamente diferentes. São realidades completamente diferentes. Bom, a vossa sociedade hoje, em 2026, já não é a mesma de há uns anos atrás, porque entretanto já passaram por aqui muitas culturas, há imensos expatriados de imensos países, da China, daqui, do Líbano, por aí fora, portanto já não é a mesma coisa, já há casamentos, já há filhos de chinês e angolano, já há de tudo, Claro. portanto vamos Isso é esquecer bom. um bocado isso. Não, nós não Portanto, estamos aí ao fundo Isso é bom. da questão, mas chega a ser uma preocupação. Nós adultos, nós sabemos nos defender, entre aspas, vou usar esse termo. Se uma mulher adulta, né, se provavelmente entrar um homem que identifica-se com gênero feminino, ok?
Eu ainda acredito que a mulher adulta consegue defender-se. Vamos... Mas não vai ser Não, atacada. tá bem. Daniel, você Não está tô- a ver essa pessoa que Não, vai à casa não de tô- banho como não tô a alguém que vai dizer- cometer não, um não tô- crime. não. Vai à casa de banho. Não estou por aí. É por isso que eu disse, não estamos aí ao fundo da questão. Estamos a falar agora de crianças. De crianças. Se, um exemplo, deixa-me só dar um exemplo. Uma criança vá a um quarto de banho, uma rapariga. Eu, como adulto, que me identifico com gênero feminino, também vou usar aquele quarto de banho. Estamos a falar uma menor de idade a usar o mesmo quarto de banho com um adulto. Homem. Ok, Normalmente os professores têm a identifica-se. sua casa de banho. Normalmente os Ou professores entre têm aspas. a casa Não, de banho dos como Mas professor, professores. pode ser não um pode ser um visitante, né? Pode ser um visitar. visitante. É mais ou menos nisso. E estamos a tocar na questão de crianças que passam o dia todo na escola. Estás a perceber? Não estamos aí ao fundo da questão que estamos a condenar. Cada pessoa é livre. Mas não estamos aí ao fundo da questão. É mais ou menos isso. Bem, Daniel, é daí que eu dizia ao longo, tanto em algum momento, de que são as instituições, face ao surgimento de esses estudantes ou esses alunos com essas necessidades, deve rapidamente, preventivamente, por isso é que em cada ano letivo deve estudar a sociedade, também olhando a legislação, o que é que vai aceitar ou não vai aceitar. Eu penso que para essa questão nós ainda só temos 2 géneros, essa parte não... Tem que permanecer. Não há legislação que aceite o terceiro, ou não sei o que é isso. Eu penso que... não. Então, logo, é a instituição que, ao estar perante essa situação, que não está identificada assim de forma oficial, mas que entre os próprios estudantes sabem, né? Porque isso consegue se ver no refeitório, consegue se ver anda com quem, consegue-se verificar isso. Mas aí está a instituição que deve ter departamentos, áreas, né? Ação social, não sei o quê, que deve cuidar perante este tipo de situação. Porque o pai, quando vem fazer a inscrição, é daí que os encarregados de educação também devem ser abertos em função do tipo de filho educando que estão a colocar naquela instituição. Né? Por exemplo, um estudante que tem problema de fala, da audição. Aí eu tenho que já ter esta informação. Como instituição, se é de aceitar, se estou preparado ou não. Um estudante que se identifique com esse tipo de característica, ali do início, olha, infelizmente, nós, devido à questão de valores que nós temos como instituição, não aceitamos isso. É rejeição, é não sei o quê, não aceitamos. Então, olha, a legislação diz isso, não é nossa cultura, não, mas deve ter algum mecanismo de defesa para apresentar. Se aceita, perante essa questão, em termos de infraestruturas, como é que nós estamos? No processo de ensino, todos vão estar na mesma sala, mas agora, quando tiverem a utilizar essas áreas um bocadinho sensíveis, como é que é? É discriminatório, comum? Então, é daí que... E hoje a escola... Por isso é que a escola recebe tudo, né? Hoje a escola recebe tudo, é preciso regular para que nós não caiamos numa situação que... problema aí, constantemente, tantos educandos, a própria instituição. E também é preciso dizer aqui que essa questão de assédio não é só professor-aluno ou aluno-professor. Entre os estudantes, também. Entre eles também. Ou também entre os próprios professores. Isso também... Então, por isso é que a instituição é que deve... Admito até um certo ponto, não admito a tolerância zero ali na instituição ou fora, para dentro. Como é que é? Então, a instituição é que deve ter alguma... Ou seja, deve existir alguma coisa. Como disse muito bem, há uma relação... Hoje, o professor já não é aquele tradicional que não tem contato com o estudante. Há professor que logo que entra no início já coloca o número de telefone. Porque o professor de hoje tem que ser mesmo hoje WhatsApp, né? Enviar matéria hoje. Não é mais porque e-mail, nem todo mundo tem acesso a e-mail, é WhatsApp. Então, o estudante que está no grupo, mas por trás pode puxar o professor. Professor, estou assim. Então, mas é um meio de comunicação. Como nós vamos usar, isso já cabe ao perfil do professor, à ética do professor. Mas como uma instituição também onde existe essa relação e 2 sexos. Bom, se está suscetível a acontecer ou não, só tem a instituição que deve regular isto. Porque está suscetível a acontecer, está. Agora, em que escala ou não mágica vai acontecer, isso acontece. Mas deve ser regulado, deve ser regulado por algum instrumento. Como é que
Não, eu estava só queria dizer, realmente tem que ser regulado, tudo isto tem que ser regulado para até proteger a própria instituição. Sim. Como é que nós podemos influenciar a vida dos nossos estudantes para a escolha do seu ramo profissional? Porque acredito que temos em mente que qualquer aluno que é bom em matemática física tende a ser engenheiro, mas acredito que não é relativo, porque há bons estudantes que supostamente não são bons profissionais e há estudantes que são considerados como baixo nível de rendimento e quando tornam-se profissionais são excelentes profissionais. Então, como professores, como é que nós conseguimos identificar, ok, ele pode ser bom em matemática, mas o teu curso é esse aqui. Tu, além de seres boa em matemática, tu tens uma boa retórica, tu falas bem, tens uma boa capacidade de persuasão. Então, se calhar, faz direito, se calhar, faz isso ou aquilo. Como é que nós podemos identificar? Mesmo na fase dos mirins, os mais pequenos, no ensino secundário, também conseguimos ver algum potencial lá. Se esse rapaz, essa rapariga tem esse potencial assim, então como é que nós conseguimos identificar? Bem, eu penso que o professor é o modelo, né? O professor é o espelho. Os estudantes ou os alunos olham como professor o exemplo a seguir. Eu falo aqui também, na altura, quando olhava os meus professores, já dava para ver se estou no caminho certo ou um bocadinho desviado. Mas sim, o professor tem essa capacidade no âmbito daquele aconselhamento, em função da identificação das habilidades, das valências que o aluno vai apresentando, se gosta das matemáticas, física e química. Eu já tive uma realidade com a Igreja Metodista, uma palestra, aí mesmo falar com os meninos. Não, quem gosta de matemática e física, quem tem uma paixão por números, ou vai fazer economia, vai mesmo para as engenharias. Já é um caminho, porque é a realidade que ele vai encontrar durante a formação. E eu tenho dito sempre, até a máquina do hospital fechar. É mesmo cálculos, é mesmo operações. E quem tem habilidades com áreas sociais, língua portuguesa, vai mesmo para ciências sociais, né? História, direito, etc, etc. Então, sim, mas agora, quando ele já vê um professor que também domina muito bem, né? Resolve as coisas, então é um exemplo, um modelo. Influencia. Então o professor, sim, serve como um mentor e depois, ao orientar o estudante, até pode dizer, não, olha, hoje se sou assim, é porque o meu professor, eu observava como é que o meu professor até vestia, falava, como é que ele se comportava, e eu também sou assim, graças ao que eu identifiquei no professor. Então, sou assim, assim, identificando essas valências, pode sim ajudar na construção do perfil, sim, pode sim. Você falou menos aí, chegou mais tarde, não é? Bom, o que eu penso é que nós pecamos muito na fase de base das nossas crianças. Primeiro é que em muitas realidades o pai quer que o filho se torne aquilo que ele não conseguiu ser. Ou, eventualmente, aquilo que ele se tornou e acha que o filho também tem que ser. Então, nós, se calhar, né, em algumas casas, tu tens de ser engenheiro. Olha, tu tens de ser médico. Tu tens de ser economista. A minha mãe diz que o filho ainda não nasceu, mas já estamos a dar nome. É o que acontece. Mal cresceu, mal está no secundário e tu já queres determinar o que é que ele tem que ser. Primeiro é que existem diversos tipos de inteligência. O que eu acho que nós falhamos como professores de instituições é que no secundário, que é aquela fase onde nós começamos a notar que determinadas habilidades e características vão se despertando mais, não existe o que nós chamamos de... Qual seria o termo? Não é aconselhamento. Como é que é? Sim, tem um termo. Orientação? Sim, orientação vocacional. Os testes Exatamente. psicoprofissionais. Então, no meu ponto de vista, as escolas, principalmente no nível mais de base, tinham que ter um departamento, acredito que provavelmente algumas escolas privadas até o tenham, cuja finalidade seja a orientação vocacional. Nós tivemos casos, e eu tenho alunos assim,
Quando o assunto é cálculos, é análise, ela é péssima. Mas quando tu vais ver em outras disciplinas, quando tu aplicas uma prova oral, quando tu notas que este indivíduo não é tão mau assim. Ou seja, é como se nós estivéssemos a colocar, não é? Com todas as aspas necessárias, um macaco a nadar. O macaco é bom a trepar galhos. Então, na fase mais embrionária, como professores e instituições, nós temos que ter a capacidade de olhar para o estudante e dizer o seguinte: pelas tuas habilidades, pelos teus potenciais, esta área é o que melhor cabe para si. Nem todo mundo precisa ser necessariamente engenheiro ou economista. Há quem vai ser escritor, há quem vai ser comunicólogo, há quem vai ser médico, e está tudo bem. Então nós falhamos e esse trabalho não deve ser feito na universidade. Este trabalho não deve ser feito no ensino médio. Este trabalho tem que começar antes. Tem que começar lá na base, que a pessoa está aí a mostrar as suas principais características, as suas habilidades. Se comunica muito bem, ele é bom com as palavras. Então, não necessariamente vai ser engenheiro. Eu olho aqui dando um exemplo meu em particular. A cada 10 pessoas que me conhecem, provavelmente 8, se eu perguntar o que é que achas que eu sou, 8 vão errar. A maior parte das pessoas nunca vai dizer que eu sou engenheiro. Mas acho que tu és economista, acho que tu és jurista, acho que tu és... Porque provavelmente há um tipo de habilidade que eu tenho que provavelmente casa muito mais com o ser jurista ou ser economista, não necessariamente com ser engenheiro. Então, provavelmente, lá atrás, eu poderia ter seguido uma carreira diferente que não fosse engenharia. Então, provavelmente, os meus mentores, a minha instituição lá atrás falhou, porque não existia efetivamente, não é, uma estrutura que conseguisse dar essa orientação vocacional. Então acho que nós falhamos exatamente aí. Okay? Marta, alguma coisa? Sim, bom, é que a minha realidade aqui não tem sido no sentido de orientar muitos alunos, não tenho visto nos colégios por onde andei que houvesse essa possibilidade. A realidade lá onde eu estive antes de viver cá é que realmente não tem nada a ver. A Suíça é o paradigma por isso é que não há desemprego, não é? Em que nós tínhamos uma tarefa, enquanto professores, que já os orientávamos para fazerem as suas aprendizagens. Faziam um ensino já profissional. E recebíamos todos os anos percentagens e valores, quantos alunos é que vocês têm que enviar para fazerem costura, para serem eletricistas. Tínhamos umas cotas que tínhamos que preencher, e então nós já metíamos os alunos todos naquelas áreas. Mas eu quero ser professor. Não, mas é que com as tuas notas, as tuas habilitações, e temos vagas, a Suíça precisa de eletricistas, então vais ser eletricista. Mas não me apetece, mas é isso que tu vais ser. E então dá essa possibilidade. Depois, se não querem ser, ainda podem ter outros ramos mais para a frente, mas e por isso eles conseguem canalizar. Quando eu dizia há bocado que os países do sul da Europa são os mal comportados, é porque ainda não conseguiram fazer isso que faz a Alemanha, a Suíça e a Áustria, que é canalizar a maior parte da população para cursos profissionais e deixando as minorias que vão sim para a universidade, e assim todos eles têm emprego. Agora, termos tantas pessoas na universidade sem emprego, que é um drama, e continua-se a fazer a mesma coisa. Portanto, a realidade que eu conheço é essa. E depois esses miúdos já começam a trabalhar bastante cedo, estão em casa dos pais, mas já ganham certo dinheiro, e acabam, quando chegam ao 12º, já têm aquele diploma que podem ser canalizador, podem ser ajudante de laboratório, podem ser orivos, podem ser várias profissões que sejam necessárias. E se ainda quiserem fazer uma formação superior, está aberta. Não irão, talvez, para aquele ensino mais superior, mas será talvez um politécnico, um instituto para aqueles que querem ter outra formação.
Mas é isso que eu digo que falta muito nos países do sul da Europa e que nos falta aqui também. Que também, acho que isso é algo já governamental. O governo, acredito que na Suíça, como disse, acho que tem uma ligação muito forte com as universidades e vê as necessidades do país. Exatamente. E pede ou faz o recrutamento ou solicita. É isso. Logo no 9º ano já se começa no 8º ano, já eles vão fazer vão experimentar, vão ver se gostam de trabalhar no supermercado, de fazer reposição de artigos, de ajudante de informática, já começam a orientar-se nisso tudo. Eu gostei muito de lá estar e só vim para cá porque por razões pessoais continua a ser o meu país de referência, a Suíça, a Alemanha a seguir, claro, e é um país em que eu tinha turmas em que havia 2 suíços, éramos todos, éramos professores, éramos alunos, somos todos de imensos países lá. Eu digo que é um multicultural. E isso é muito importante, é irem para as vias profissionais, que é para não haver tanto desemprego. O que é que está por trás, o que é que acham que está por trás até hoje dos professores terem um salário abaixo da média? Digo abaixo da média porque eu acredito que os professores é uma das profissões que tinha de ser mais valorizada. É o que eu disse a princípio. Por trás do engenheiro, por trás de um doutor, teve um professor, teve um orientador. Ok, tivemos o nosso primeiro mentor, que são nossos pais, e eu acredito que o nosso segundo mentor, conforme o tema diz, são os professores. Então, o que é que está por trás disso? Por que é que até agora os professores têm um salário não muito aquém um aluno? Porque o que é que depois também acontece? E falamos um bocadinho da corrupção, vai acontecer o quê? Eu, como educando, tenho um salário, sei que tenho um salário superior ao do professor, eu facilmente também consigo te corromper. Com toda a facilidade eu consigo. E pelo país que estamos, a realidade em que estamos, tem vezes que você não consegue negar. Se calhar está a te corromper com um salário, com um valor monetário 2 ou 3 vezes maior que o teu salário mensal. E você, com alguma facilidade, tu aceitas. E assim vamos formando, vamos tendo pessoas na sociedade debilitados ou mal formados, porque não estudou, corrompeu, não estudou, corrompeu. Amanhã, quando está no seu posto de trabalho, é um desastre. Então, por que ainda temos pessoas a ganharem o salário que ganham? O que é que acham que está por trás disso? Não quero ser muito polêmico. Mas eu acho que o momento exige. Se nós recuarmos um bocadinho, 100 anos, 50, 80, vamos olhar como Stanford se formou, como a China, que saiu de um punhado de pessoas que viviam nos campos de arroz, hoje é a potência que é. Como nós temos uma Coreia do Sul, uma Alemanha, uma Suíça, nos níveis em que estão, nós vamos entender que parte deste desenvolvimento foi graças à educação. Tu se vas hoje ao Silicon Valley, né? Ao Vale do Silício, tu pegas as 4 maiores empresas do Vale do Silício e elas equiparam-se ao PIB dos 7, 8 maiores países do mundo. Mas grande parte dessas empresas surgiram de universidades. Na nossa realidade, o problema do professor ganhar mal tem uma resposta muito simples. É uma questão de prioridades. De quem? De quem nos governa. Eu parto do princípio que, se nós quisermos efetivamente ter um país melhor dentro de 30, 40, 50 anos, eu preciso pagar bem quem está efetivamente na linha da frente. Como é que eu quero acabar com a corrupção nas escolas se o meu professor ganha mal?
Aí depois vem aquela questão, não, mas a índole do professor, o caráter. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: não se agrada o coração de um homem sem agradar o bolso. Então, quando nós olhamos para o nosso orçamento geral do Estado e o quanto é alocado para a educação, o quanto ganha um professor no ensino secundário, o quanto ganha um professor no universitário, nós entendemos que quem nos governa não tem vontade nenhuma de desenvolver o país. Porque se tu pecas na educação, se tu desmoralizas o professor, um professor desmoralizado não consegue formar efetivamente, de forma integral, o homem e a mulher. Então, basta que nós comparemos o quanto se destina às Forças Armadas e o quanto se destina à educação. Eu acho que nós destinamos algo em torno de 6 pontos alguma coisa. O que está até muito abaixo daquilo que é recomendado nos próprios países da SADC. Então, o problema dos professores ganharem mal como ganham é principalmente por falta de vontade política. Não há outra coisa, do meu ponto de vista. Quem nos governa não quer que os professores ganhem bem, porque nós precisamos mutilar a massa de jovens que temos. Então, e aqui um ponto interessante é que se nós olharmos principalmente para alguns colégios privados, há colégios a pagarem 800 kwanzas a hora, 700 kwanzas a hora. Se fizermos os cálculos, um professor que tem 7 tempos na semana, quanto é que esse professor ganha no mês? Então tu estás a pagar a um indivíduo que é responsável por formar uma centena de alunos 66 mil kwanzas. Qual é a vontade que nós temos a nível político e como país de melhorarmos efetivamente a nossa situação? Então, se eu tivesse, eu não gosto muito de arranjar culpados, porque isso não resolve o problema. Mas o principal culpado é quem nos governa. Não tem outra questão. Porque mesmo quem está no Estado, quem está no Agostinho Neto, porque quem ganha, o professor do secundário que está no Estado, ganha melhor que o professor do secundário que está no privado. Mas esse melhor quanto é que é? 100 e tal mil, 200 e tal mil kwanzas. O que é que se faz na nossa realidade com 100 e tal, 200 e tal mil kwanzas? Então quem é o culpado desta realidade? É quem nos governa, não tem outro culpado. Infelizmente. Bem, essa é daquelas questões que eu tenho dito. O exercício da docência, do professorado, é daquelas atividades tão nobre, porque ajuda a construir o perfil de um determinado homem, né, de um determinado ser. Daí que, portanto, o reconhecimento desta atividade começa na valorização, né? Preciso valorizar o ente, neste caso, o professor, dotar-lhe de ferramentas, incentivos para que, ao longo do exercício dessa atividade, infelizmente, não esteja suscetível a, portanto, esses fenômenos que foram aqui apresentados. É daí que, de facto, primeiro começa com a valorização. É preciso que haja um reconhecimento de que, para formar um médico, um deputado, um mecânico, um eletricista, vai passar na mão de um professor. E este professor, tanto estará dotado, aliás, para ele ser professor, porque foi validado, lhe foi dada essa certificação. Então, daí que precisa ser valorizado. E, bom, vamos esperar que as entidades que realmente fazem a gestão disto, em algum momento, olhem para isto como olha a Alemanha, né? Por exemplo, a Alemanha, desde o ensino primário até o ensino universitário, que o professor é aquele que sente-se à vontade, consegue, por exemplo, uma casa, um crédito para uma casa, um carro, consegue colocar um filho para uma escola em condições, etc, etc. Bom, então, isso começa por valorização, né? Até que as coisas podem melhorar. E as entidades que realmente devem sentir-se
tocadas, até porque para serem o que são, passaram nas mãos numa escola. Então, eu tenho dito sempre, às vezes tenho provocado alguns estudantes, a profissão do engenheiro civil é como se fosse um engenheiro civil, um empreiteiro e um fiscal, não é? Então, se o fiscal der boleia ao empreiteiro, ou seja, se o empreiteiro der boleia ao fiscal, o fiscal não terá como contrapor algumas ações do empreiteiro. Porque Conflito de interesse. você me dá boleia, você me paga um café, como é que vai chegar? Porque não, isso não está bom, isso não está bom. Então, aquele exemplo que o Daniel está a dizer muito bem, um estudante, por exemplo, é ele que está a dar boleia ao professor, principalmente quando chega a época de prova, está a dar boleia ao professor, a pessoa tem um problema, percebeu se a pessoa tem um problema, a pessoa dá isso, vou resolver. Já resolveu, porque detectou essa debilidade. Mas, bom, aí nós, o professor sempre tem aquele perfil, aquela ética, aquela moral, para não se deixar levar para essa situação. De facto, tem uma situação alheia, mas vamos esperar que as entidades que fazem a gestão disto com o tempo, depois, e também a condição social em geral, né? A própria desvalorização da moeda, para permitir que o professor tenha liquidez para ter a sua vida regular, né? Isto. Uma realidade bem diferente. Agora, bem diferente. Não, eu estou de acordo. Estou de acordo. Eu lembro quando cheguei cá em outubro de 2022, comecei a escrever umas coisas. Levei um ano e tal a escrever certas coisas, até que achei que não valia a pena escrever mais, porque não estava a alterar absolutamente nada das coisas. Entre aquilo que eu escrevia, eu referia realmente isso, que é o Estado deixar tudo ao Deus dará, não assumir qualquer responsabilidade. A população está assim, em piloto automático, não há hospitais públicos em condições, não há escolas públicas em condições, deixou-se as entidades privadas fazer os seus negócios, criando imensos colégios privados, enquanto que no resto do mundo as boas escolas são as públicas. Na Suíça as boas escolas são as públicas, só os que não são capazes de ser bons alunos é que vão para as privadas, que não têm prestígio nenhum. Portanto, as escolas públicas são aquelas que tinham que garantir a escolaridade mínima, estarem com condições, terem boas salas de aulas. Um país tão rico, voltamos ao mesmo, com tanto petróleo, com tantos diamantes, com tantos recursos naturais. Portanto, não estão interessados em que haja educação, porque não convém que a população seja educada. Porque eu costumo dizer, se os 10 milhões mais ou menos de habitantes que vivem em Luanda saíssem à rua, já isto teria acabado há muito tempo, mas como isso não é feito, porque o exterior não pode ajudar, não se pode meter nos assuntos internos do país. Portanto, estamos aqui. Eu estive na semana passada em Maputo e estamos a milhares de anos desenvolvido em relação à Angola. Eu já tinha estado em outubro, fico muito triste de ver que Maputo, com muito menos, estão muitíssimo melhor. E é isso que você referiu, eles não estão interessados, não estão absolutamente interessados, depois têm os seus negócios, têm tudo aquilo e pronto. Para não falar das crianças que nunca foram à escola, que não são escolarizadas. Muita coisa. Tudo muito mal, e os professores a ganharem muito mal, que não é digno o que estão a ganhar. Olha, é triste. Há um ponto que tocou a doutora, que é importante ressaltar, que é a mercantilização do ensino, seja no secundário como no universitário. E se nós formos a fundo, pesquisarmos um bocadinho bem, nós vamos entender de quem são esses colégios, de quem são essas universidades que estão a ser abertas como se de cantina se tratassem. Então, estas pessoas que, sem medo de errar, que são as pessoas que nos governam, não têm interesse nenhum em pagar melhor o professor, porque ele tem uma instituição de ensino, ele também tem um colégio, ele também tem uma universidade. E um professor meu que eu tive numa pós-graduação, ele tem uma frase que ele diz que quando tu escolhes ser professor, tu tens que entender que tu vais morrer feliz, mas que tu vais morrer pobre. Principalmente numa realidade como a nossa.
Né? Então a resposta do Daniel sobre o porquê, acho que foi dada. Nós cá até pensamos as coisas. Não, foi dado assim. Pessoal, esse é o podcast Conheça os Engenheiros de Angola. Estamos já na reta final. Peço ao pessoal que irá assistir que recomende o canal a mais pessoas, não só para os engenheiros, aos professores, aos amigos, ao grupo familiar. Subscrevam no canal, deixem os seus comentários, críticas positivas, críticas negativas, opinem no tema que estamos aqui a falar. Assim nos motiva a criar mais conteúdos produtivos, porque esse é o nosso objetivo. Não estamos aqui apenas para criticar, estamos aqui também para ajudar. Por isso é que estamos aqui, os quatro no painel, é para ajudarmos da forma que nós conseguimos ajudar. Vou passar agora a palavra para 30 segundos, 1 minuto, uma recomendação ao pessoal que está nos assistir. Bem, ao pessoal, quem é professor, portanto, faça muito bem o exercício de professorado, procure transmitir portanto, o conhecimento como deve ser para aquele que é estudante ou aluno. Procure ter um perfil bom, assimile os conhecimentos, porque é desses conhecimentos que depois poderá lhe fazer como homem para a sociedade angolana. Obrigado. Da minha parte, recomendo que leiam muito, que continuem a estudar, que não se limitem a procurar informações na internet, que comprem livros se puderem ou peçam emprestados, também entre colegas, se são estudantes, que vão, olha, acabei de ler este livro, vamos trocar, eu li este, vamos tentando e conhecer pessoas novas, mesmo aqui na cidade de Luanda, conhecer, falar com outras pessoas, ir aprendendo uns com os outros. Basicamente é isso, abrir os horizontes. Bom, acho que a minha mensagem vai essencialmente para os estudantes. A primeira coisa, não ouvirem as pessoas que dizem para não estudar. Estamos a criar essa cultura de que estudar não é importante. Tu vais ser empresário e podes, e até se calhar deves ser, mas tu vais precisar de um contabilista, não é? Tu vais precisar de um fiscalista, o que for. Então estudem. Não vão para a escola para buscar diploma. Vão para a escola efetivamente para buscar conhecimento. E entendam que os professores, e nós somos professores, nós também temos as nossas limitações. Então vocês não devem se limitar nas nossas limitações. Busquem, sejam autodidatas, leiam mais. Hoje o conhecimento está a um clique, tem YouTube, tem o que for, mas procurem ser o melhor que vocês podem ser. Para finalizar, e é uma coisa que guiou-me muito enquanto fui estudante, se numa turma existirem 5 melhores, tu tens de estar nessa lista ainda que tu sejas o quinto dela. Então procure dar o teu melhor sempre, porque no final do dia sempre vai haver uma diferença entre aqueles que efetivamente estudam e aqueles que não estudam. Então é basicamente isso. Pessoal, mais uma vez obrigado por cá estarem. Aprendi muito, acredito que todos nós aprendemos uns com os outros. Acredito que o pessoal que esteja a nos assistir também aprendeu. Então peço mais uma vez que subscrevam no canal, porque assim nos incentiva a fazer mais conteúdos e para estarmos mais aqui em debates como esses. Por mim, muito obrigado e até o próximo programa.